Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a corretora Débora Vitória, da Titânio Imóveis. A gente está começando aqui o primeiro episódio da Titânio Cash e eu tô aqui com a nossa presença ilustre, nosso chefe, Elias. Tudo bem, Elias? Tudo sim, Débora. E aí, Prazer. Elias, prazer. A gente trabalha junto, né, meu chefe? Não, o prazer é meu estar aqui com você. Uma Sim, pessoa que eu admiro e está comigo aí há muito tempo, sempre acompanhando a trajetória da imobiliária e sim, acreditando na gente. com Isso é toda bom. certeza. Elias, eu queria que você começasse falando um pouco pra gente. Como é que foi o seu início na carreira imobiliária, né? Como que você começou? Como que você entrou nesse mundo? E Certo. também, como que você chegou a ter a sua própria imobiliária, né? Da onde que surgiu essa ideia? E falar um Sim, pouco também da imobiliária. certo. Eu comecei na corretagem em 2017, tá? Eu trabalhava com vendas já. Eu vim da área de vendas de óleo, bateria, mas antes disso eu trabalhei com venda de plano funerário, tá? Nossa, Trabalhei muito tempo com plano funerário, batendo de porta em porta. Naquela época não tinha WhatsApp, tinha o WhatsApp, mas não era muito usado para vendas, sim, era mais entende? social mesmo. Isso, aí ia de porta em porta, todo dia, de segunda a sexta, caminhando. Ah, essa rua é minha, pá. Outra ia do lado de cá, sempre em dois, e a gente ia batendo palma. Venda externa, né? Sim, venda externa, sempre fechava a meta, era um desafio. Então eu me apaixonei por vendas nessa época. Vim para São Paulo, não era de São Paulo. Sim, Vim para São Paulo e quando eu vim para São Paulo eu comecei a trabalhar com venda de bateria e óleo, numa distribuidora ali na Moca. legal. Então fiquei um bom tempo lá como estagiário e eu quis sair, mudar. E quando eu comecei a pesquisar, eu nem cogitei corretagem, imobiliária, nada. Comecei a pesquisar, entregar currículo e surgiu uma oportunidade, uma vaga. Ganhe aquela que eu costumo dizer, a velha armadilha, né? Sim, Ganhe 4 mil mês, trabalhando de casa e, meu, me cadastrei, fui pra entrevista e quando eu cheguei lá, era construtora, sim. buscando corretores para o mercado. Comecei, fiz a entrevista, gostei, porque assim, mesmo não tendo um fixo, eu sempre gostei de desafio. E a área de vendas, ela permite que o céu seja o limite. Sim. Então, eu falei, tá, por mais que não tenha o fixo, que eu achei que ia ter o fixo, vale a pena tentar. Comecei, não deu certo no começo, por quê? Porque eu peguei o pior lançamento desta construtora, na época Icon, que foi o MyClick São Mateus. Eu lembro bem. Fui trabalhar naquela A gente se conheceu lá, obra-prima. inclusive, né? Sim. Fui trabalhar naquela obra-prima, fiz uma venda. Depois dessa venda eu saí da, da Econ e comecei a trabalhar com outras construtoras. Legal. Conheci a Tegra, aí fui conhecer a Uni, trabalhei um bom tempo na Uni como corretor. E chegou uma época, depois de tantas corretoras, construtoras que eu trabalhei, que eu quis sair da área, porque eu não consegui me desenvolver como eu queria. Não consegui a performance como corretor. Entendi. Entende? Não era aquela recorrência em vendas. Então eu peguei e falei: ah, vou mudar de área. Só que uma vez vendedor, sempre É. vendedor. Quando o bichinho pica. Se fui trabalhar como cobrador de cartão de crédito, ligar Hum, para as pessoas para pagar com fatura de cartão, dessa Nubank e esses outros bancos que sim, enviavam sim. para lá. Aí eles vendiam a dívida para essa empresa e essa empresa fazia negociação com os clientes para pagar um valor mais em conta. O que, que eu fiz? Eu começava a vender o sonho do nome limpo. Eu bati a meta do mês em uma semana, por quê? Porque o vendedor ele é terrível. Tem que contar história. As Entende? pessoas E eu gostam de falava, história. é storytelling. Se você não Sim. conta a história, o cliente não vai fechar. Então, o que, que eu fazia? Eu falava pro cliente, olha, você pensa em ter imóvel próprio? Pensa em comprar um carro, um bem? Você tá com uma dívida de 3 mil. Eu consigo ela para você por R$ 200. Eu ia no mínimo. O pessoal ficava louco. Por quê? Porque o desconto máximo é 90. Tá, vamos dar 90. É 95? É 95. Porque eu queria Legal. ajudar as pessoas.
Então, nisso, de pouco em pouco, eu bati a meta em uma semana. Entende? E durei 2 semanas. Por quê? Porque por mais que eu batesse a meta e fosse algo que eu gostava, eu não tinha o salário que eu queria e eu sempre fui daquela pessoa de se dedicar 100% em tudo que faz. Sim, se Então, entregar, né? eu falei, olha, eu não estou satisfeito com o resultado financeiro. Já cheguei no teto do que eu posso ganhar aqui dentro e eu não vi futuro. Tanto que já estavam conversando de me colocar como supervisor da equipe, para Bacana. treinar eles para fazer o mesmo que eu fazia. E eu peguei e falei, não tenho interesse, pedi as contas, saí e abri imobiliária do nada. Assim. Você já trabalhou em imobiliária? Não. Sabia como abrir uma imobiliária? Não. Só abri. Fui, liguei pro Cresce, o Cresce me orientou e falou, ó, Sim. imobiliária é assim, assim, assim. Fé, cara e coragem. Vai ter que fazer o CNPJ, vai ter que tirar o Cresce jurídico, você já tem o Cresce pessoa física, vai ter que tirar o Cresce jurídico, é 2 anuidade. Uhum. Comecei desse jeito, sozinho, investi em anúncio, eu tinha um CRM onde eu conseguia fazer dropship imobiliário, tá? Onde eu pegava um imóvel do parceiro, fazia extração para o meu CRM e divulgava nos portais. Legal. Trazia o cliente, esse cliente eu levava para o parceiro e vendia em parceria. Então eu me tornei especialista em vendas em parceria, que é o dropship hoje do mercado, Sim, que sim. você usa o produto de outro para vender através de um outro parceiro e você fazer só a intermediação. Então, a especialidade da Titânio é parceria. Sim, somos especialistas em parceria no mercado imobiliário. Sim. Trabalhamos com uma das imobiliárias que eu acho uma das melhores do Brasil e do mundo, que é a Remax. Tá? Sim, verdade. Com Muito vários boa. parceiros que não tem nem o que falar deles, porque são pessoas que têm integridade, o compromisso da imobiliária é integridade, responsabilidade e explicar para o cliente que a venda ela não se trata só de divulgar um imóvel, entende? Sim. E foi isso que eu aprendi com eles, que a venda não se trata só de cadastrar o imóvel e anunciar ele, ela vai mais além. Bacana. E no caso, falando assim, né, já que a gente falou da sua trajetória, vamos falar um pouco também sobre os clientes, né? No caso, como que você aborda aquele cliente que geralmente ele tá perdido, que vem muitos, né? Ele quer comprar um imóvel, mas ele basicamente não sabe por onde começar. Como que você orienta esses clientes? Tá, hoje 90% dos clientes não sabem comprar um imóvel. Os que sabem são os que já estão no seu segundo imóvel, terceiro imóvel. Sim. Eles não entendem que para comprar um imóvel hoje, o primeiro passo é você fazer uma análise de perfil, tá? Onde você vai definir potencial de compra, perfil que o cliente quer de imóvel, para depois fazer as visitas. Sim. O que eles fazem antes? Eu quero comprar um imóvel de 2 dormitórios com vaga de garagem, próximo ao metrô. O corretor ele não faz o levantamento dos dados do cliente, que é o quê? Pegar se o potencial de compra seria qual o valor máximo que a renda dele comporta, quanto ele tem de entrada, fazer o comparativo e falar, definir um padrão, até 350 mil. Pegar os imóveis até 350 mil e apresentar para esse cliente. Sim. A maioria dos corretores não sabem fazer isso. Aí o que eles fazem? Pegam um imóvel de 600 mil, 2 dormitórios com vaga do lado do metrô e manda para esse cliente. Esse cliente vai lá, gosta, só que não pode comprar. Não tem a condição de Sim. compra, né? Aí o que ele faz? Fala pro cliente, eu vou te responder. Pro corretor, perdão. Fala pro corretor, eu vou te responder, eu não vou fechar agora, eu tô conversando com a minha esposa, quando na verdade ele não tem poder de compra para aquilo. E o cliente ele tem vergonha de falar. Sim. E quando você faz a análise do perfil antes de levar o cliente a um imóvel, você consegue levar ele a um imóvel no qual ele tem potencial de compra. Você não vai perder viagem com ele. Então, eu costumo pegar o cliente primeiro, fazer um levantamento do perfil dele. Quanto tem de entrada? Não tenho entrada. Tá, a melhor opção para quem não tem entrada é um na planta ou ter uma renda boa para a gente conseguir 100% de financiamento. Por quê? Então é possível? Sim, tem projetos que dá para fazer 100% de financiamento. Inclusive, eu estou trabalhando em um projeto de uma construtora de alto padrão,
tá? Que fica próximo ao metrô e é 100% de financiamento. Até, né, no caso. Por quê? Sim. Porque vai depender da renda do cliente. A gente tem uma consultoria para falar para o cliente, ó, você vai precisar movimentar isso na sua conta, faz isso. Dentro de 3 meses, se você movimentar isso, eu consigo te vender nesse imóvel. Por quê? O cliente ele compra aquilo que o corretor empurra, porque o corretor não sabe conduzir o cliente àquilo que ele procura. Preparar o cliente para aquilo. Por quê? Porque hoje você consegue fazer uma movimentação bancária para ter a renda necessária para comprar aquele imóvel. Então eu preparo o cliente para o imóvel que ele quer. Você fala, você quer um imóvel de 2 dormitórios, 50 metros, com vaga de garagem, próximo do metrô. Tá, o ticket médio hoje é 500 mil. Tá disposto a pagar? Tô. Qual é a sua renda hoje? Ah, minha renda hoje é 8 mil. Tá, você vai precisar aumentar essa renda. Consegue uma renda extra? Consegue movimentar? Paga a parcela se for aprovado, porque eu faço a simulação para ele. Consigo pagar a parcela. Então eu vou lá, faço a movimentação na conta do cliente durante 3 a 6 meses. Depende de cada construtora. Com isso, eu consigo aprovar o crédito para ele. Muito mais ainda se for SFH. Por quê? Se eu levar ele para um banco privado, o banco privado não vai pedir para ele fazer o IR. O banco privado vai pedir para ele a renda atualizada no aplicativo. Sim. Então eu falo para ele, sua renda está atualizada no aplicativo? Não está. Tá, conversa com o seu gerente e pede para ele atualizar sua renda no aplicativo. A gente vai lá, atualiza a renda no aplicativo para a renda que ele necessita de crédito e a gente dá sequência na venda. Certo. E no caso, para você fazer essa análise, é necessário documentação, a gente sabe, né? Sim. E às vezes é um desafio que aparece para nós como corretores, o cliente ficar inseguro de enviar a documentação para fazer a análise. E aí ele prefere marcar a visita até mesmo para nos conhecer. Como que você acha que a gente pode conduzir melhor esse tipo de situação? Certo. Para você conseguir pegar a documentação do cliente no início, você tem que deixar essa escolha com ele. Legal. Tá? Então, o que eu faço? Eu sempre ofereço para o cliente as 2 opções. Olha, eu posso ir de acordo com o que você está me falando. Você quer isso? Tá, eu vou te separar um projeto e vou te enviar dentro do que você me pede. A gente vai lá e se você gostar, a gente faz análise nele. Agora, se você quiser seguir os meus conselhos, que é o quê? Fazer uma análise de crédito, eu vou te apresentar todas as opções que você consegue comprar em São Paulo. Se você falar para mim que quer na Zona Sul, eu tenho imóvel na Zona Sul. Se quer na Zona Norte, eu tenho na Zona Norte. Zona Leste, eu tenho na Zona Leste. É você quem dita o imóvel que você vai comprar. Sim. Porém, eu vou te ensinar a comprar o seu imóvel. O crédito ele não fica preso à imobiliária. O crédito, o interessante do crédito é o quê? Se eu aprovar um crédito no seu CPF, você pode ir em outra imobiliária com esse crédito e comprar lá. Então, Legal. O cliente não fica preso à imobiliária. Se eu aprovar com ele, eu vou ter que comprar com ele. Não. Apesar de eu trabalhar 95% das construtoras de São Paulo, as outras 5 eu ainda não conheço, porque se eu conhecesse eu estaria lá. Entende? Apesar de eu trabalhar 95%, eu tento no máximo apresentar várias opções para o cliente para ele ter certeza. E eu não pressiono venda. Tem nada pior do que você ficar desesperado por venda. É isso que mata a venda. Sim. O desespero por venda. Você tem que deixar o cliente escolher. Você não pode escolher por ele. Sim. E no caso, se o cliente fizer uma análise de crédito, você falou que não fica preso, né? Mas Sim. se implica alguma coisa no CPF, tem algum limite para ele fazer análises? Como que funciona essa questão? Certo. Na Caixa você tem 3 tentativas, tá? Então, Sim. a primeira tentativa eu costumo dizer para o cliente que é a tentativa onde eu vou definir o poder de compra dele. Legal. Eu não vou definir um valor. Por isso que a gente tem uma assessoria de crédito dentro da imobiliária. Tá? A gente tem uma assessoria de crédito dentro da imobiliária para quando o cliente vir, a gente já definir o poder de compra dele e ele não perder as 3 chances dele na Caixa. Porque nos outros bancos eles dão a simulação padrão. Eles vêem a renda atualizada, eles mandam uma simulação. Então, Sim. no banco privado não tem problema. A Caixa já tem as suas regras. Tanto que SFH é mais fácil no banco privado. Por quê? A Caixa ela pede uma demanda enorme de documentos. Tem que a foto tá certinha, tem que... É mais burocrático. Isso, é bem mais burocrático.
Agora, no banco privado, você com o CPF e o nome do cliente, você já consegue dar um crédito para ele. É que a preferência da maioria dos clientes, né, é a Caixa por conta do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, Sim. você pode falar um pouco pra gente quais são os clientes que se enquadram nesse programa do governo? Porque às vezes o cliente não se enquadra, mas ele vai querer a Caixa, às vezes é melhor o banco privado. Explica um pouquinho mais pra gente. Tá. No Minha Casa Minha Vida, tem as suas regras, tá? Sim, Regra de renda, não pode ultrapassar 8 mil. Tem a regra do valor do imóvel, que era de 350, voltou de novo para 270. sim. Se você não se atualizar, fica perdido. Eu mesmo, eu não acompanho mais a Caixa. Eu tento, no máximo, tirar o cliente da Caixa por causa da falta de verba. Sim. Caixa, hoje, se você aprovar um crédito lá, é uma eternidade para o cliente receber as chaves. E se você explica para o cliente, olha, você vai receber as chaves no tempo da Caixa. Ele, tudo bem, eu quero Caixa. Aí a Caixa demora 6 meses para ter dinheiro. Sim. Aí o cliente fica 6 meses te infernizando, querendo as chaves do imóvel. É tipo isso. Você entende? E não dá para entender, mas eu tento explicar para o cliente. Falo, olha, não é minha Ele culpa. fez a escolha consciente, né? Foi Eu orientado. tento avisar no início. Sim. Então, tem a documentação, que é um pouco mais exigente na Caixa, dentro das regras do Minha Casa Minha Vida. O SBPE, que era uma maravilha, era um paraíso das imobiliárias. Por quê? No SBPE você conseguia as melhores taxas de juros, Sim. 20% de entrada e o banco tinha recurso. Tá? É. Hoje o banco está cobrando 50% de entrada. Tá? Só isso, né? Só isso. 50%. Vou financiar, eu tenho 50% do imóvel. Você tem que ter recurso para comprar na Caixa. Hoje Sim. hoje não é um banco mais voltado para o pobre. Infelizmente. Não está tão acessível como Sim, era antes, não está né? mais acessível. O que está acessível na Caixa para pessoas que têm uma renda baixa é a compra do imóvel em construtora. Legal. Não mudou nada, fica bacana. O cliente consegue comprar Minha Casa Minha Vida. Tranquilo. Sem dor de cabeça, né? Sem dor de cabeça. Agora, para usado, Minha Casa Minha Vida, tem que se enquadrar, tem que ter um bom recurso e tem que esperar o banco ter dinheiro. Tem que esperar o banco ter dinheiro, porque não basta você passar por todas essas regras. Tem que esperar o banco ter recurso, tá? Certo. E esse é só para quem vai comprar o primeiro imóvel, né? E tem Minha Casa Minha Vida Isso. é sempre o primeiro imóvel, ou se você já teve um imóvel e vendeu, não tem nenhum imóvel no seu nome, você consegue comprar, tá? Legal essa Você não informação. pode ter imóvel no nome, tá bom? E como a gente está falando bastante de financiamento, a gente também tem outro tipo de cliente, que são os proprietários. E aí, Sim. muitos proprietários querem vender o seu imóvel, às vezes até para comprar outro, mas como ainda tem o financiamento em andamento, não quitou, ele acredita que não é possível ele vender, que ele precisa quitar antes. Existe aí alguma possibilidade dele vender mesmo com o financiamento em andamento? Sim, é o que a gente chama de interveniente quitante. Sim. Tá? O interveniente quitante, você, quando for vender o imóvel, a pessoa que for comprar, tá? A pessoa que for comprar o imóvel, ela entra com recurso para quitar o saldo devedor. Sim. Porque assim, o saldo devedor é a dívida real, tá? Porque no financiamento tem a dívida com cálculo dos juros, que é uma loucura. Às vezes você tem lá um saldo devedor de 80 mil, mas a dívida real lá está de 400 mil. Então, se você for usar como base o valor total, o cliente seu não compra. Então, é importante o corretor saber um pouco sobre interveniente quitante, que é quando você usa o financiamento do cliente que vai comprar para quitar o saldo devedor. Porque para quitar um imóvel, você basta pagar só o que ele deve. Não precisa pagar todos os anos. Você só paga juros se você pagar mês a mês o financiamento. Sim. Então, a pessoa que vai comprar, ela entra com recurso próprio ou financiamento, quitando aquela dívida e transferindo o imóvel para o nome dela. Legal. E continuando, né, sobre financiamento, ainda falando de quitação,
como que faz para fazer a quitação? Porque assim, o financiamento, geralmente a gente tem a queixa dos clientes, né? É um prazo muito longo, os juros são muito altos, eu vou estar pagando 2, 3 imóveis em um. Então, como que a gente consegue orientar o cliente a fazer a quitação, adiantando, né, para que essa quitação Sim. aconteça e com um juros menor? Certo. Hoje a gente trabalha com amortização. Tem três formas de fazer isso, tá? Duas delas é você pagar amortizando a parcela, diminuindo o valor dela, pagando sempre o saldo devedor, tá? Nunca pague a primeira e a última. Financiamento imobiliário não é igual ao financiamento de automóvel. No financiamento de automóvel você paga a primeira, se for pagar a última você ganha um desconto. No financiamento imobiliário não, tá? Sim. Financiamento imobiliário, se você pagar a última, você paga a última com juros, tá? Então paga a primeira do mês que você tá ali e coloca a diferença que você quer no saldo devedor. Pode ser em recurso próprio ou FGTS. Para amortizar o valor da parcela, você pode fazer isso a cada 2 meses. 12 meses, perdão. A cada 12 meses. Para amortizar o número de parcelas, a cada 24 meses. Então, a cada 24 meses, você vai lá e deposita no saldo devedor e amortiza o número de parcelas, tá? Eu não acho interessante, tá? Diminuir o valor da parcela porque você não vê resultado e não diminui os juros. Se você joga o dinheiro no saldo devedor e amortiza o número de parcelas, se você coloca lá, você tem uma parcela mensal aí de R$1.000, 1.500 mês, vamos colocar 1.500. 90% dela é juros. Então, se você for pagar R$1.000 no saldo devedor, você quita uma média aí de 15 parcelas. Por quê? Porque destas parcelas, você não vai pagar os juros. Então, se você colocar R$10.000, 40 parcelas. Quando você for ver, você quitou um financiamento de 30 anos em 5 a 10 anos e você não pagou tudo de juros que você ia pagar. Agora, só paga juros quem decide até o final no financiamento. Eu vou colocar o financiamento e vou pagando todo mês, não estou preocupado em quitar, meu FGTS vai ficar guardado, não vou usar ele. Por quê? Porque você pode usar o FGTS também. Vai do cliente, né? Vai do cliente. Você pode usar o FGTS para mesma coisa, amortizar o valor da parcela ou quitar o número de parcelas, tá? Aí vamos imaginar que você tem um salário de 3.000. No ano você tem 3.000 de FGTS guardado. Se você usar a cada 2 anos, você usou 6.000 de FGTS fora a correção que tem lá normal do FGTS, que vai estar um pouquinho a mais. Então vamos imaginar que você tem 6.500 lá guardado de FGTS que você vai usar. 6.500 você vai quitar uma média aí de umas 30, 40 parcelas do seu financiamento. E isso eu posso te dizer por quê. Ele vai contar com as últimas parcelas. As últimas parcelas você vai quitar a dívida bruta, que é os 10% só do valor da parcela. Isso vai diminuir o prazo o mais rápido possível. Legal, tá vendo? A gente já pega todas essas dicas aqui também com ele. Agora a gente teve aí uma mudança, né? Uma mudança na renda, imposto de renda. Sim. Que agora vai ser a partir de 5.000. Eu queria entender o que isso implica para quem quer comprar o imóvel. Explica aí pra gente. Certo. Essa mudança, ela não é tão boa para o país, tá? Como Sim. a gente pôde ver o resultado do anúncio dela. Não sabemos também se o Senado, os deputados vão deixar passar essa mudança, porque já se manifestaram contra. Mas ela é boa para o mercado imobiliário, tá? Legal. Vou explicar o porquê. Hoje, a maior demanda de compradores é com uma renda inferior a 6.000, tá? E para você comprar um imóvel com até 100% de financiamento, dentro do Minha Casa Minha Vida, ele exige uma renda ali na média ali de 4.000, 5.000 de renda. Depende do projeto que você vai comprar também, tá? Sim, do valor sim. do imóvel, essas coisas. Mas vamos imaginar um Minha Casa Minha Vida de 220.000. Você com uma renda de 5.000... Em construção, você diz, Em né? construção, eu falo. Até mesmo pronto, tá? Até mesmo pronto? Se for um valor de 220.000. Porque existe a jogadinha da avaliação versus valor de venda. Que Sim. hoje
todo corretor deve saber essa regra da avaliação versus valor de venda. Que é o quê? O imóvel está avaliado em 300 mil, mas ele está sendo vendido por 220. O que vale para a Caixa é a avaliação dela. Então, se a Caixa avaliou que o imóvel vale 300 mil e a construtora está vendendo por 220, a Caixa vai liberar o financiamento sobre os 300 mil. É aí que a gente consegue o 100% de financiamento. Por quê? Porque a Caixa vai liberar 80%, isso no novo, tá? Sim. Os outros têm aquelas regras. No imóvel novo, a Caixa vai liberar 80% de financiamento. Então, quando você for pegar 80% de 300 mil, ele vai cobrir 220. Sim. Tá? Então, você vai conseguir financiar com 100%. Tá bom? Legal, Elias. E assim, pra gente já indo pra finalizar, né? Fala aí pra gente o que você acha que são as fraquezas desse mercado imobiliário atualmente. Certo. Hoje, a fraqueza do mercado imobiliário são profissionais qualificados. Tá? Certo. Hoje o corretor, as construtoras estão treinando eles para apresentar decorado. Hoje um corretor ele não está apto a fazer um cartório. Eu sei disso porque eu já fui assim. Eu aprendi da pior maneira possível. Tá? Sim. Aprendi da pior maneira possível, que foi tendo que perguntar para os colegas como que resolvia para dar entrada numa escritura, num cartório, num registro de nota. Não sabia a diferença entre venda à vista e venda com financiamento. Porque a diferença entre venda à vista e venda com financiamento, para quem trabalha em imobiliária, é o quê? Que uma você vai começar por um caminho e a outra, outro caminho, que é o banco. Então, na venda à vista, você vai ter que passar pelo tabelionato, o escrevente lá vai redigir a minuta, vai te entregar a minuta, você vai passar para as partes, elas vão aprovar a minuta, você vai lá no tabelionato, eles assinam, pagam todas as taxas e dão entrada no registro de imóveis. Tem todo um processo, Todo um processo. A venda à vista já é diferente. A venda financiamento, perdão. Essa é a venda à vista. A venda com financiamento, para quem trabalha com imóveis usados ou está como autônomo imobiliária, a venda através do financiamento ela exige outro percurso, que é o quê? Aprovou o crédito com o correspondente bancário. O correspondente bancário vai gerar o contrato, vai enviar para as partes assinar. Sim. Hoje no Itaú, exemplo, Itaú é digital. Entende? Até a vistoria do Itaú é digital. Legal isso, no Itaú, né? Ele vai lá, ele vê as fotos do anúncio e com base nas fotos do anúncio, ele libera a vistoria do imóvel. Por quê? Porque ele já tem um laudo do prédio. Só vai no imóvel quando não tem um laudo do prédio. Tá? Porque daí praticamente o Itaú tem um laudo de todos os prédios. Por quê? Porque o Itaú está há anos trabalhando com isso. Então é impossível ter um prédio onde não teve uma transação do Itaú. Sim. Mas pode ser que tenha, então há necessidade de ir lá. Mas hoje a gente trabalha assim. Faz o laudo, fez a vistoria, volta para o banco, tá? Assina o contrato, porque daí vai para a conferência, vai para conformidade, faz a conferência, tá tudo certo, libera o contrato para assinatura. Assinou o contrato, pode ser na agência ou digital. Esse contrato, quando você assina ele digital, por e-notariado, sim, ele vai direto para o cartório, entende? Então, é mais rápido o processo. Agora, quando você assina na agência ou na imobiliária, aí tem que dar entrada nesse contrato no cartório, tá? No registro de imóveis. Certo. Aí o prazo só demora um pouquinho, mas o processo é o mesmo. Terminou de assinar, dá entrada no registro de imóveis, tá bom? Legal, então. Bom, é isso, né, gente? Terminamos aqui Sim. o nosso primeiro episódio, falando bastante também sobre financiamento, até mesmo para proprietários. Então, fica aí, siga a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram, tem YouTube, tá? Se precisar também ver um imóvel, Sim. tá interessado em comprar um imóvel, Tem chama TikTok, a gente. Tem TikTok também, tá vendo? Estamos atualizados na rede social. Só não achamos a blogueirinha ainda pra ficar lá. Então, a gente tem que estar conversando.
Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, por ficarem aqui até agora. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.